historicamente, a esquerda defende que aumente tudo e que o Estado pode dar tudo, e isso tem reflexo. Não, o Estado pode dar tudo, o Estado não está dando nada. O Estado está piorando. E ela fala, viu? Viu o que ela falou aqui? Que é a esquerda. A culpa é da esquerda. Ela fala o Estado e põe no colo do Lula. Como se ela não fosse o Estado. Bom, para início, já aviso logo, se você está vindo aqui esperando ver eu elogiar algum político, não é aqui que você vai ver isso. Aqui não é canal de torcida partidária, eu não estou aqui para ficar defendendo direita ou esquerda, entendeu? Eu estou aqui para analisar o comportamento e as ações dos políticos. Então, eu não estou me importando aqui se o político é de direita ou de esquerda. Eu sou contribuinte, eu pago o salário desse pessoal, você também paga. E estou exercendo aqui minha cidadania para ver como esse pessoal está trabalhando. Então, aqui é um canal de adulto, eu estou aqui expondo o poder, entendeu? Se você quer torcidinha, a direita lacra, a esquerda lacra, Lula cala a boca de jornalista, Bolsonaro acaba com a esquerda, não é aqui que você vai ver isso. Provavelmente, o que menos vai ter é isso aqui. Então já tem um aviso no início desse vídeo. Estou aqui reafirmando. Se você quiser seguir daqui adiante, aí você faz isso por sua conta e risco. Bom, esse vídeo vai ser muito interessante, né? Eu vou botar aqui a deputada Júlia Zanatta. Aqui o debate é sobre o fim da escala 6x1, né? Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Então, eles estão debatendo aqui sobre a escala 6x1, o fim da escala 6x1. Já analisei o ministro do Lula respondendo a um político que se diz de direita. Então, já sei mais ou menos o tom que seguiu isso. Mas eu vou pegar aqui a Júlia para fazer uma análise bem interessante, porque eu quero revelar aqui uma forma de comportamento que os políticos adotam que chama muito a minha atenção, que é se basear, muitas vezes, aqui, o que você mais vai ver é um político despolitizando, tá? Não espere do político uma atitude política. Ele vai despolitizar. E muitas vezes ele usa, o político usa da verdade. Usa de fatos, né? Então ele arma todo um argumento, mesmo que seja na base dos fatos, para dar uma conclusão errada. E eu vou trazer aqui um questionamento que chama muito a minha atenção em relação ao comportamento dos políticos. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. E eu analiso até uns políticos de direita ali, que se dizem de direita, e um rapaz que é Pedro Campos, que também é uma coisa muito estranha, se amparando num fato para desviar o assunto. Eu não sei, eu acho muito estranho. Assista lá aquele vídeo. E aqui eu vou analisar a Júlia Zanatta. Então vai ser muito interessante perceber que ela usa de fatos para levar uma conclusão errada, sendo que ela é uma das culpadas disso. A gente não pode levar só para o governo, só para o executivo, não. O legislativo tem sua parcela de culpa também, na situação de como o país está. Bom, então recado dado, né? Agora vamos para o principal, que é a análise. E conforme ela for dando a fala dela aqui, eu vou inserindo minhas opiniões. E claro que com dados e notícias para amparar minha argumentação. Deputado, com a palavra a deputada Júlia Zanatta. Obrigada, presidente.
Bom, presidente, ministro, eu acho absolutamente louvável, né, a pessoa querer ter mais tempo para sua família. Inclusive, nós somos os que defendem a família aqui dentro desse parlamento. Já começou a despolitização. Ela fala como se só a direita defendesse família. E você perceba que isso é um conceito distorcido dos fatos ou da realidade. Eu posso dar exemplo aqui do Glauber Braga e da Melchione. Eles têm filhos com políticos de esquerda. Porque eles são de esquerda também. Então há uma questão aqui ideológica, né? Nesse sentido de político. Mas perceba que eles têm filhos, eles são casados. Ou se não são casados, vivem como casados, talvez, né? Não sei da vida íntima deles, mas acredito que seja isso. E ela tá falando que quem defende família é direita. Imagina. Por quê? Né? Tem que despolitizar. Então, ela tem que levar para a questão de direita e esquerda. Perceba que essa coisa de direita ou esquerda, isso está acima de debater as questões que melhorem e visem melhorar a vida do país. Porque tudo é pretexto, né? Direita ou esquerda. Direita ou esquerda. E aí, quando alguém faz uma coisa errada, e é do seu espectro ideológico, o que você vai fazer é culpar a direita ou culpar a esquerda. Porque daí você terceiriza a culpa, né? Você tá errado. Ou o teu político tá errado, mas você vai jogar a culpa no outro. Então eles fazem isso também, eles alimentam muito isso. Eu acho isso muito interessante, que debater, trazer projeto, fazer leis, eu acho que esse pessoal tinha que todo dia estar fazendo lei. Eles não fazem. Eles querem subir lá na tribuna para reclamar. E despolitizar, né? Ah, a direita, a esquerda, Bolsonaro é lindo, Lula é maravilhoso, né? E discutir o Brasil não, né? Vamos continuar vendo. Mas o que alguns não estão contando, e eu até vi alguns estudos aqui citados de que as pessoas estão doentes no Brasil, mas eu vou citar aqui dados que demonstram o porquê que as pessoas estão doentes no Brasil. Pelo 14º ano consecutivo, o Brasil ocupa a última posição no Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, que cruza carga tributária e IDH entre os 30 países com maior arrecadação proporcional ao PIB. Aqueles mesmos que defendem aumentar a carga tributária, e o governo Lula tem aumentado carga tributária a cada 37 dias, são aqueles que dizem que vão resolver o problema do povo trabalhador. Isso é verdade. O governo tem arrecadado muito. É imposto, é taxa, é tudo. E eu vejo, né, tem uma parcela da esquerda que ajuda a aumentar mais a despolitização, muitos canais, né, aumentam a despolitização, porque eles começam a falar que é uma forma da direita atacar o governo. Ou coisas similares. A questão aqui é que eu quero que você entenda que eles levam para qualquer canto, mas nunca para culpar o governo. Porque a pessoa de esquerda ela vai defender o governo. Se vier uma crítica da direita, a culpa é da direita. A direita quer fazer alguma coisa com o governo. Olha a despolitização. É direita e esquerda. Isso está acima do Brasil. E o governo, por que o governo arrecada muito imposto? Faz muitas taxas, muita arrecadação. Para sinalizar o mercado. É para sinalizar o mercado que vai garantir o pagamento dos juros da dívida pública. Títulos da dívida pública. Então perceba que todos esses movimentos, por exemplo, essa coisa de BET, foi o governo que sancionou.
Agora tá falando que vai tirar, também ano eleitoral, né? Agora tem que pensar, e isso destrói famílias. Mas para arrecadar, serviu. Entende? Então, ele precisa sinalizar. Então, ele está acertando a arrecadação de dinheiro, vai tirar de tudo que é canto. E realmente é uma coisa absurda. É absurdo. E o militante de esquerda não vê que ele está caindo nessa despolitização que esses políticos aí alimentam. Se você vê esse pessoal votando, é direita, esquerda toda hora. Política não é isso. Política é você ter um projeto, ter um estudo, uma pesquisa. Você tem uma equipe, você traz sugestão, ideias que visem melhorar o país. Não é ficar apontando o dedo um para o outro ou usar o outro para terceirizar a culpa. Isso não é política. Isso não é política. A política, direita, esquerda, serve para você entender. De repente, um camarada tá ali no teu campo ideológico sugerindo umas coisas estranhas. Então você identifica, olha, eu acho que essa pessoa aqui, não sei, hein? Ela tá com mais ideia meio... né, que parece ser de direita, mas você não vai apontar o dedo, olha, você é direitista. Você vai falar, olha, a gente não está... alinhado com essa ideia. E pronto. Não é chegar, botar o... você é de direita, você é de esquerda. E daí você já despolitiza. Porque o conceito de direita ou esquerda é muito vago, né? Um comunista vai achar que ele que é a esquerda certa. Vai achar a outra ineficiente. E vice-versa. A mesma coisa para a direita. A direita liberal vai achar que ela é a direita conservadora não é. Então, se você desce para isso, aí acabou a política. Aí é a despolitização. Mas o governo Lula é responsável, arrecada muito, sinalizando o mercado. Submissa o mercado. E não só o executivo, o legislativo também. Todos aqui, a gente está na situação ruim, é culpa de todos eles. Eu vou mostrar dados aqui, e ela vai falar a verdade, tá? Ela não vai mentir. Ela vai trazer pesquisas do Senado, porque quando convém, eles usam. Então, todos eles sabem da situação do país. Todos eles sabem. Não me vem com essa que não sabe, que sabe. Eu vou mostrar aqui. Vamos continuar vendo. Isso é um contrassenso, presidente e nobres colegas deputados. Um contrassenso. Uma pesquisa feita pelo Senado, está lá na página deles, secretária, né? Está aqui, na sua opinião, qual o principal... Viu? Pesquisa do Senado. Por que aquele Pedro Campos não vê a pesquisa do Senado? Ele quer resolver questões em relação à mulher, né? Que tem crescido, sim, tá uma crescente de números em relação à violência contra a mulher. Mas por que ele não vai na pesquisa do Senado? Que aponta que a região norte são os casos que tem mais desse tipo de situação, que por um acaso tem uma predominância de religião evangélica. Eu não tenho nada contra questão de religião. Eu não tenho a sua e pronto. A questão é que me chama a atenção que, por coincidência, é onde está uma predominância da religião evangélica. Aí ele fala que ele quer ir para o mal da raiz. Aí ele fala que ir para o mal da raiz é regular a internet, por causa da Red Pill. E você vai ver essas situações horríveis que a mulher passa. Quando são situações que acontecem em coletivo, e você vai ver o perfil é de gente que tem dinheiro. Então a gente tem dois problemas que não tem nada a ver com a internet. Não tem nada a ver com Red Pill. Então, quando convém, eles usam pesquisa. Quando não convém, não usa. A despolitização, ela corre de qualquer jeito. Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar. E vou mostrar também
por que esse governo aí, que diz que é de esquerda, está envolvido nisso, junto com todos eles. O principal desafio que os trabalhadores brasileiros enfrentam em relação à qualidade de vida. Está aqui. Não é trabalhar demais. É valor do salário. Valor do salário. Não sou eu respondendo isso aqui. Uma pesquisa que está lá na página do Senado. Pois é. O valor do salário. Sabe por que a nossa situação econômica, os números estão lindos? Em pleno emprego. Aumento real do salário. Não é isso que eles falam? Aumento real. Ganho em cima do PIB, não é? Vamos ver aqui o que o governo fez. Lula sanciona a regra que limita o crescimento do salário. O piso de 2025 deve ficar em 1.518. Até 2030 vai ter um teto de reajuste de 2,5% acima da inflação. Medida faz parte do pacote de contenção de gastos aprovado pelo Congresso esse mês. Isso é de dezembro de 2024. Então, aquela história lá de cerveja e picanha já era. Já era. Acabou. Aquilo só serviu para a eleição. Ele ganhou, ficou um ano só e pronto, acabou. A regra prevê entre 2025 e 2030 o aumento real acima da inflação do salário mínimo limitado a 2,5%. Se o PIB, se sei lá o que, tiver um número astronômico, o nosso crescimento é limitado a 2,5%. E você entenda que isso serve como base para pagar salário. Eu não estou falando só do CLT. Eu estou falando de um modo geral. Porque tu limita, tu amarra, não passa de 2,5%. E aí você vai ver o lucro do banco, que é 8% de lucro, não sei o que, velho da Havan, não sei quantos por cento, não sei quantos milhões é lucro, e a gente com 2,5%. A sociedade com 2,5%. É essa sociedade aí que esse governo se gaba. Muito CLT trabalhando, né? Eles só lêem um CLT. Não estão empurrando a maior galera para a informalidade. Estão empurrando, não estão resolvendo esse problema e eles nem falam. É só CLT. Olha a CLT, 2,5%. 1.518. A regra de gastos do governo permite que as despesas cresçam acima da inflação entre 0,6 e 2,5. O reajuste real do salário não poderá ser inferior a 0,6 ou mais que 2,5. Então, olha, o mínimo naquela época era 1.412, foi para 1.518. Iria para 1.518 na ocasião aqui, né? Um aumento de R$100. A inflação dos alimentos é 55%. 55%. Olha isso aqui. Não, é do salário mínimo também que eu vou falar. Mas eu quero mostrar uma outra coisa aqui. Olha, salário mínimo aumentou R$103. Na última vez foi 106, agora 103. Menos.
Olha, o valor do salário subiu de 1.518 para 1.621. R$ 103. Olha, regra de cálculo combina inflação e crescimento da economia. O reajuste considera o INPC acumulado em 12 meses até novembro e soma o crescimento do PIB de 2 anos antes com limite de 2,5. Esse limite aí é R$ 100. R$ 100. E agora, para 2027, 1.717. É a previsão que eles querem pagar. Eles falam que reajuste de 6%, mas não faz diferença. Tá limitado. Não vai passar. E vai ser menos. Vai ser menos do que foi esse ano. Olha aqui. Deixa eu ver se nessa matéria aqui diz. Ó, 1.621. Então eles estão prevendo aumentar para 1.717. Menos. Cada dia diminui. Que coisa, né? É o governo de esquerda, é o governo dos trabalhadores. Que coisa, né? Então, assim, a questão do salário mínimo, e eu vou mostrar aqui como isso tá causando violência na sociedade. Crise, depressão, ansiedade, estresse. A violência contra a mulher aumenta. E eles querem maquiar isso. Eles querem maquiar. Em qual o principal motivo de você... E olha, a direita não vai falar disso não. A direita não vai em cima de religião evangélica e nem o governo. É eleição. Isso é maluquice. A eleição é em primeiro lugar. Eleição em primeiro lugar. Religião não, vai se meter com esse pessoal. Não, ninguém vai se indispor com isso não. Olha que absurdo. Você achar que a redução da jornada de trabalho pioraria a qualidade de vida dos trabalhadores? Diminuição da renda. Tem outra aqui, ó, uma matéria que fala... Tudo é verdade o que ela está falando. Jovens priorizam salário, autonomia e chance de crescer na hora de escolherem um emprego. Autonomia, salário e chance de crescer são prioridades para a geração Z e Alfa, segundo dados de pesquisa encomendada pelo Senai e SESI. Não fala aqui em diminuir trabalho. Resumindo, o povo brasileiro... E detalhe, que depois, eu vou analisar só a fala dela, mas teve político depois aí dela falando da extrema-direita. Despolitizando o troço. Não indo para a raiz do problema, que é econômica. Ela está falando que é econômica, mas ela não está falando que é por causa do arcabouço. Todos eles aqui aprovaram essa porcaria. A Câmara, o Senado, todos eles aprovaram essa porcaria. Então ninguém vai falar nada aqui disso. E isso daí é proibido falar. Questão econômica. Você perceba que a gente tem o outro lá, o que vai tentar ser governador, o ex-ministro da Fazenda, ele disse, é o maior escândalo financeiro da história do país. E não tem ninguém criando lei para regular isso. Ninguém. Não é estranho? Você não acha isso estranho? Não tem nem direita e esquerda para regular isso. Eles falam muito para acusar um ou outro. Mas ninguém cria lei. Ninguém regulamenta. Repara. Vê se tu vê um político falando disso para criar lei. Está sendo sufocado, sim.
mas é pelo Estado e por aqueles que defenderam o agigantamento do Estado. Vamos pegar aqui, ó. Ela fala que é agigantamento. Ela sabe muito bem o que está acontecendo. Todos eles aqui sabem. Não é Estado inchado. É o Estado sinalizando para o mercado. O financiamento, o dinheiro destinado para saúde, segurança, para vários outros ministérios e coisas importantes, o governo bloqueia. Bloqueia o orçamento, reduz. É cada vez mais agressivo em relação ao NPC, acho que é NPC, BPC, acho que é BPC, é um dinheiro destinado para pessoas idosos e pessoas deficientes que não conseguiram ter o INSS. Então ele vai tornar isso mais rigoroso. Porque ele quer dinheiro. Mas não é para ficar gastando em estado inchado. É para garantir que vai pagar. Isso são movimentos para o mercado. O mercado é muito mais importante que o Brasil. O Brasil só serve para deixar o mercado satisfeito. Salário bruto de um funcionário. Férias, 13º, FGTS, blá, blá, blá. Custo total do trabalhador para uma empresa. Senhores, salário 3.000, encargos 2.016, custo total R$ 5.016,60. Presidente, adiciona o meu tempo de líder, eu acho que eu esqueci de pedir isso, pode ser? Pois não, deputada. Custo total R$ 5.016. Para pagar 3.000 ao trabalhador, a empresa gasta cerca de 5.016. O funcionário custa 5.016 e recebe apenas 2.730. Para cada R$100 que a empresa gasta com um trabalhador, 54 chegam ao bolso do trabalhador. R$46 ficam em encargos e tributos. Eu ouvi aqui dizer que tem gente que só se preocupa com lucro. Mas a verdade é que o governo, o Estado brasileiro, que é um trilionário, né? Falam tanto aqui em tributar bilionário, mas ninguém quer controlar o trilionário que está arrecadando. Ainda mais sob o governo Lula, ministro. Olha, como ela despolitiza. Se ela quisesse fazer política, ela ia falar, olha que absurdo que a gente fez. Ah, a maioria aprovou, eu fui contra. Pô, olha, ela é oposição. Por que ela não está usando isso para atacar o Lula? Olha, vocês estão priorizando o mercado. Porque aqui é o discurso dela. Se você não sabe quem está falando, tu acha que é uma pessoa de esquerda. Eu não vi ela contando nenhuma mentira em relação a isso. A grande questão é que ela muda o foco. Ela fala que é o Estado inchado. E não é um Estado inchado, porque ela sabe o que quer. É arrecadar para o mercado. E aí eu vou te mostrar as consequências em termos de saúde, a questão financeira. Olha isso aqui. O peso da alta dos preços dos alimentos é ainda maior para a baixa renda. Sabe quem é baixa renda? Segundo estudo, grupos de alimentos respondem a uma fatia de 22% da renda daqueles que ganham de 1 a 1,5 salário mínimo. Ou seja, pessoas que ganham de 1.600 até 2.400. Isso é baixa renda. É a maior parte da população. Baixa renda. Bom, e aqui, né? E aqui você tem os dados dessa pesquisa, né? Apontando que a questão pandêmica influenciou muito também.
Eu não achei, eu na pressa aqui, eu acabei não achando uma matéria que mostra quantos por cento subiu o preço dos alimentos. Aqui não diz. Aqui diz assim, o alimento sobe 10% e cai menos do que isso depois. Tem queda mínima e sempre um aumento, né? Um ganho maior do que a queda. Olha, aqui, ó. Olha isso aqui. Desde o início da pandemia em 2020, o preço dos alimentos acumula alta de pouco mais de 55%. O número ultrapassa o avanço da inflação, somada no mesmo período, de 33%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então você perceba aqui que teve um aumento de 55% e o salário está atrelado a 2,5%. Não tem alguma coisa errada nessa conta aí, não? Olha isso aqui. Crise de saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Que coisa! Olha, o que explica o recorde de afastamentos em 2024? De acordo com psiquiatras e psicólogos, é reflexo da situação do mercado de trabalho e das cicatrizes da pandemia, que ainda é de 2024 isso aqui. Olha, afastamentos por ansiedade, depressão recorrente, reações ao estresse, pornô. Perfil. Olha o perfil. Especialistas explicam que as mulheres são a maioria dos fatores sociais, são a maioria por fatores sociais. As mulheres, que afeta as mulheres, a maioria são os fatores sociais. Sobrecarga de trabalho, menor remuneração e a responsabilidade do cuidado da família e a violência. A violência. O ganhar mal, essa condição de vida horrível que a gente está tendo, está se refletindo na violência contra a mulher. Sabia? É questão econômica. E aí, qual é o problema? É ir para a internet, vai regular a internet, é Red Pill, é a extrema-direita, a despolitização aí. Não é despolitização, não? Porque você está terceirizando culpa. Você não está indo na raiz do problema. Então, o brasileiro ele começa a ter problemas mentais e arruma formas horríveis de extravasar isso. 84% dos brasileiros declaram que problemas financeiros afetam a sua saúde mental. 70% já perderam o sono preocupados com dívidas. 65% afirmam se esforçar para esconder suas dificuldades financeiras. 49% já deixaram de buscar ajuda por não conseguir pagar consulta ou terapia. 45% sentem culpa ao pedir dinheiro emprestado. Olha isso. São números expressivos. Não tem aqui 10, 15%. É de 45% para cima. Sendo que 70% já perderam o sono preocupados com dívidas. A nossa sociedade está sofrendo uma pressão econômica, com condições precárias, com informalidade, com congelamento de dinheiro e um alto aumento de alimento. Isso está se refletindo de uma maneira muito ruim. Problema dos brasileiros que já sofrem relacionados à saúde mental, ansiedade, estresse, insônia, depressão, mal-estar, transtornos alimentares. Olha isso! Barreira financeira para tratamento psicológico.
O obstáculo fica maior quando o fator financeiro se torna barreira para o tratamento psicológico. 49% já deixaram de buscar ajuda por não conseguir pagar consulta ou terapia. Olha isso! E aí, o que o governo faz? Empréstimo do Lula, né? Aí vai endividar mais ainda para ajudar banco. E não tem outra razão. O cara deu a CLT na mão do banqueiro. E isso é loucura. Loucura. Isso é insanidade. Isso é uma solução insana. É para piorar mesmo a vida do brasileiro. E aí o brasileiro é de esquerda. Olha, o Lula não consegue ver o Lula fazendo isso, mas está fazendo. Está fazendo. O governo é um dos responsáveis. Nossa vida está uma porcaria por responsabilidade do irresponsabilidade do governo, por todos esses senadores e deputados federais que não querem abordar de forma nenhuma a questão econômica. Ela nem cita aqui arcabouço. Ninguém quer puxar esse fio. Ninguém quer. Não é estranho isso? É estranho? Olha isso aqui. Metade dos trabalhadores aponta o dinheiro como a maior causa de preocupação. Agora já é 2025. A outra pesquisa era de 2024. Atualmente, 51% dos entrevistados afirmam que a renda mensal não é suficiente para cobrir os gastos. Eu vou falar uma coisa. Eu fico vendo uns vídeos aqui no YouTube. Procura aí. Apartamento, 20 metros, 30 metros. Olha onde eu estou morando. O aluguel é quase um salário mínimo. Como vai ser o reflexo de uma pessoa que não tem esse dinheiro para ir para o aluguel? É ir morar num lugar muito ruim. E perceba que isso se reflete no psicológico da pessoa. E se você pesquisar, é que eu só trouxe aqui coisas focadas na saúde, porque é o reflexo que eu vejo, o reflexo econômico. Mas se você pesquisar as últimas pesquisas, em 2025, o brasileiro ele está numa situação de ansiedade porque ele vive preocupado. Uma hora a pesquisa aponta saúde. Daqui a pouco a pesquisa aponta segurança. Depois a pesquisa vai aponta economia. Então o brasileiro ele está ficando doente. Essa política está estragando a nossa vida. Está estragando. Está estragando. Tudo por causa dessa porcaria que todos eles aprovaram. E que a Júlia aqui finge não saber o que é. Ela fala que é o Estado inchado. Todos eles sabem. Eles aprovaram isso. O dinheiro preocupa mais que a saúde e família no Brasil. Levantamento ouviu 8.700 pessoas entre CLTs, MEIs e desempregados e aposentados. Olha isso. Qual a maior fonte de preocupação? Dinheiro. Como você classifica a sua situação financeira? Minha renda não cobre todos os meus gastos mensais. Qual o tamanho da sua reserva? Não possui, a maioria não tem. Sabe o que é isso? Ficou doente? Vai ficar doente. Não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Meio do mês, acabou o dinheiro. Tô com febre. Vai ficar com febre. Vai pro SUS. Vai pra UPA, sei lá. Né? Perde o seu dia inteiro lá. Né? E ainda trata a gente assim, né? Então, você perceba, né, que ela traz coisas reais
Ela vai falar aqui de saúde, então já tratei de mostrar logo aqui questões de saúde que está afetando, sim, a vida do brasileiro por questões econômicas. Saúde mental. Todos eles aqui são responsáveis disso. Todos eles. Todos eles sabem disso. Mas eles não falam nada. Ninguém vai falar disso aqui. Vão levar para direita e esquerda. Eu tô falando, esse troço de direita ou esquerda, isso é despolitizar. Isso é desviar o foco. Que a cada 37 dias aumenta imposto e dificulta a vida do povo trabalhador brasileiro. Então, é uma hipocrisia, um contrassenso falar que querem melhorar a vida do trabalhador. Quem é que está oprimindo o trabalhador brasileiro? É o Estado, sob a gestão do governo Lula. E, historicamente, a esquerda defende que aumente tudo e que o Estado pode dar tudo. Isso tem reflexo. Não, o Estado pode dar tudo. O Estado não está dando nada. O Estado está piorando. E ela fala, viu? Viu o que ela falou aqui? Que é a esquerda. A culpa é da esquerda. Ela fala o Estado e põe no colo do Lula. Como se ela não fosse o Estado. Viu? E isso é despolitizar. Tá culpando a esquerda. E usando de dados reais. Eu já falei aqui. Eu acho que tem que ter folga sábado e domingo. Eu acho absurdo 6 por 1. Tem que ter folga. Isso é absurdo. Mas eu te digo uma coisa. Se mesmo no 6 por 1, olha o que eu vou falar, se mesmo no 6 por 1, pelo menos o brasileiro tivesse um salário digno, igual a esses políticos têm, uma vida decente, a gente não ia estar reclamando de 6 por 1. Mas eu acho que tem que ter. Acho que tem que ter o salário decente e o 5 por 2. Sábado e domingo em casa. O mínimo. A gente está trabalhando muito mais e está ganhando muito pouco. Nós estamos desvalorizados. A nossa força de trabalho, o governo desvalorizou a mão de trabalho. Até executivo de empresa está reclamando. Porque na hora isso é parâmetro para redefinir salário, ganho. O salário mínimo vira parâmetro. Que coisa, né? Eu sempre falei, tô falando, esse governo não é de esquerda, hein? Esse governo não é de esquerda não, hein? Não é, hein? Isso deve ser um centro-direita. Eu não vejo esse governo como de esquerda. Não vejo. Esse troço de empréstimo para o Lula. Isso, então a população... E olha que o empréstimo do Lula foi em 2025, né? Se eu não estou enganado. 2024, 2025, né? E aí você perceba que teve uma alta nas pesquisas em termos de saúde, né? Interessante, né? Então quer dizer que diretamente o governo Lula tem mais culpa ainda, né? Porque além de todos eles já botarem em situação ruim junto com esse governo, ele ainda piora, né? Ele ainda empurra, põe na cabeça do trabalhador mais dívida. O que está acima? O que está acima? É o banqueiro está acima? É? Muito constitucional, né? A Constituição só vale quando convém, tá? Fique sabendo disso. Para esse pessoal, a Constituição só vale quando convém. Assim como a verdade só vale quando convém também. A economia. Um dos aspectos mais perversos do sistema tributário é que ele não tira apenas a renda do cidadão. Ele tira tempo de vida. O brasileiro
gasta em média 149 dias por ano para pagar impostos. 149 dias para pagar impostos. Se diminuíssem a carga tributária, o brasileiro não precisaria trabalhar tanto. Olha, a grande questão é que a gente paga imposto e não tem retorno. Não tem retorno. E agora, com esse estado enxuto aí, né, que está muito parecido com o que a direita gosta, porque esse 0,6% e 2,5% são os gastos primários. Então está envolvendo previdência, salário mínimo, saúde, educação, segurança. É o bolo desse dinheiro. E por exemplo, o governo já bloqueou o pagamento para a segurança. Então a população. Aí você perceba, né? Que a população reclama de segurança, saúde, economia. E se você. E duas coisas eu chamo a atenção. A primeira é que o governo tira da saúde. Ele sempre corta da saúde. Ele é o causador do problema e tira o tratamento. Então, se precisar de dinheiro para um raio-x lá, já era a máquina. Vai ter que esperar. Então, é muito interessante, né? A outra coisa que me chama a atenção também em relação a isso é o fato de justamente eles não irem para essa questão financeira. Eles vão levar o debate para a segurança pública. E você perceba que as questões que mexem com a sociedade em termos de saúde mental e em termos de segurança são coisas atreladas à economia. Porque se a gente é um país que dá oportunidade para todo mundo, dê uma condição de vida digna para todo mundo, eu te garanto que a criminalidade cairia drasticamente. Cairia muito. Muito, muito, muito. Te garanto. Ia melhorar a saúde e ia melhorar a segurança. Te garanto. Mas não é... Ó, esse pessoal aqui não está interessado nisso, tá? Todos eles aqui são responsáveis pela crise de saúde mental que a nossa sociedade está passando agora, principalmente as mulheres. A tributação está na comida do brasileiro. Arroz, 18%, feijão, 20%, leite, 19%, pão francês, 20%, frutas, 23%, carne bovina, 30%. Até na comida. Ela está certíssima. Tudo isso que ela falou é verdade. Mostrei aqui 55% no aumento do preço dos alimentos. Isso é um absurdo. Eu não sei nem o que pensar disso. E o salário crescendo 2,5%. E o governo fala que está tudo maravilhoso. E ela aqui está apontando. Mas esse discurso dela morre aqui. Porque a intenção dela é ficar de direita ou esquerda. Ela está ali para atacar a esquerda. Ela não está para trabalhar por um país melhor, entendeu? Ela está ali para fazer direita e esquerda. Gente, ó, fica de olho com essa coisa de direita e esquerda. Tem um monte de canal aí que é só isso. Ai, deputado de direita toma lavada de fulano, beltrano e ciclano. Aí você vai ver todo mundo do PSOL, PT... Isso é despolitizar. O Brasil tá uma porcaria. Olha o que está sendo empurrado pro brasileiro. Coisa de futebol. E isso parece futebol. As pessoas se matando por causa de político. Não percebendo que a culpa é do político. A culpa é do político. Todos eles são culpados, todos. Todos eles sabem. Olha, usando aqui dados reais. E aí você que é de esquerda vai olhar para ela e vai pensar assim, nossa, mas ela é de esquerda, ela é de direita. Ela tá mentindo, tá inventando. E tudo que ela tá falando é verdade. Tudo. Então eles sabem que a situação tá ruim. Eles sabem. Você vê alguém propondo aumento de salário? Você vê alguém da esquerda propondo aumento de salário?
R$100? R$100? O aluguel aí é 1.300, 30 metros quadrados. Que coisa! E os alimentos subindo. 55%. Que coisa, hein? Enfim, gente, eu queria fazer algumas perguntas aqui para o ministro, visitando aqui alguns países e tal. Países que reduziram a jornada geralmente têm produtividade muito maior que a brasileira, ministro. Como o governo justifica aplicar a mesma política em um país cuja produtividade do trabalho é significativamente menor? O governo possui estudos técnicos que demonstrem que a redução da jornada semanal não resultará em redução de vagas formais ou substituição por automação? Se possível, também apresentar dados. Se a mesma produção precisa ser mantida com menos horas trabalhadas, o custo do trabalho por unidade produzida tende a ter um aumento. Como o governo pretende evitar demissões ou fechamento de postos de trabalho em setores intensivos em mão de obra? Esses são alguns dos meus questionamentos. E, principalmente, o que o governo tem feito para facilitar que fique mais dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro? Ela não sabe. Ela não sabe o que está acontecendo? Ela sabe o que está acontecendo. É claro que ela sabe. O governo Lula, ele troço de arcabouço, ele não pode chegar lá e falar assim, olha, vai ser assim. Ele tem que passar por um trâmite. As casas vão analisar o projeto, vão debater, vão ver o que pode ser aprovado, o que dá para fazer. Né? Porque fica essa coisa de direita ou esquerda, né? Tá acima. Né? O mais importante é direita ou esquerda. Não é dar uma saúde boa pra gente, dar oportunidade, dar uma educação pública de qualidade. Não tem nada disso, é direita ou esquerda. O Banco Master só serve para apontar um dedo. Ninguém cria lei para isso. Você vê o troço do INSS e não deu em nada. Ninguém cria lei para proteger nossos idosos. Que sempre estão sofrendo com isso. Ninguém quer saber. Aí sabe qual é a solução? É culpa da direita. É culpa da esquerda. E aí botaram na nossa cabeça que isso é fazer política. E ela sabe qual é o problema. Todos eles sabem. Eu não vejo ninguém, direita, esquerda, extrema, eu não vejo ninguém propor lei nenhuma para regular o mercado financeiro. E assim, né? A gente está rendido. O Estado está rendido ao mercado. Esse arcabouço é só para isso. O mercado está acima da Constituição, está acima da gente, o mercado. Coisa, né? O que o governo tem se preocupado em desonerar a folha de pagamento para facilitar para quem produz, para quem gera emprego? Porque é muito fácil falar aqui que vai se resolver tudo na base de um decreto, de uma canetada, de uma lei. Mas emprego não se gera assim, na base da canetada, na base da lei. E, repito, é legítimo alguém querer ficar mais tempo com a família. O que não é legítimo é mentir para o trabalhador brasileiro. Dizer que aqueles que estão oprimindo há décadas, criando um sistema que pesa no bolso do trabalhador brasileiro, que vão resolver a vida dele. Perfeito, concordo. Ela está coberta de razão. Ela só omite, né, que ela tem a parcela de culpa dela. Ela, o executivo, os senadores, todos. Então você vê que ela aparentemente ela tem um discurso de preocupação com o trabalhador.
Mas como ela está ali para despolitizar, você perceba que ela está usando isso só para atacar a esquerda. Não é para resolver nada. É para falar assim, olha o governo Lula, olha a vida do trabalhador. Aí pega as notícias, as pesquisas do Senado, que ela pegou, né? Do Senado, né? O que significa que eles realmente sabem, né? Eles sabem o problema das mulheres, eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo. Entra no site lá da Câmara, do Senado, vai ver lá as matérias, as pesquisas. Não é mentira, não. Tudo isso que ela falou é verdade. Só que ela fala que é o governo inchado, que é o governo que não se preocupa com os trabalhadores, realmente não se preocupa, né? Mas ela não está aqui para trazer solução. Ela está aqui para atacar a esquerda. Aí militante de esquerda, aí vira torcida de futebol. Aí se esbufeteiam e o político aqui de direita e esquerda está enganando todo mundo aqui com questão econômica. É proibido. Falar de economia é proibido aqui. Ninguém fala. Ninguém fala. Nem aqui, nem em nenhuma outra oportunidade. E isso é proibido. Isso que não é admissível. Criar um mundo de fantasias em ano eleitoral, sendo que dificultarem muito com impostos a vida do trabalhador brasileiro, ficou tudo muito mais caro. Não se preocupe em diminuir impostos para as pessoas. E agora, ministro, chegar aqui e dizer ainda que tem que passar rápido, não pode nem debater. Porque se debater, se mostrar para as pessoas o que querem, na verdade, fica muito claro que é unicamente um projeto político eleitoreiro e não a melhoria da vida do trabalhador, que todos nós queremos a melhoria da vida do trabalhador. Se o senhor puder responder os questionamentos feitos, agradeço o senhor e obrigada pela presença. Bom, então você vê aqui uma aula de despolitização, né? Você vê que ela usa de dados reais, ela usa inclusive matérias do site do Senado, né? Então, quando convém, eles usam, mas o real problema, que é a questão econômica de fato, que ela fala que é o estado do Lula inchado, não é isso. É o arcabouço fiscal, é essa porcaria que eles falaram que era melhor que o Temer. E que está levando a nossa sociedade para uma crise de saúde mental absurda. E que está prejudicando a questão econômica. Porque o trabalhador não trabalha, falta, fica ausente do trabalho, se prejudica, pode ser mandado embora. Agora, imagina isso. Porque isso daí, eu não sei. Ali eu vi o CLT, MEI, aposentado, desempregados, todos eles têm preocupação financeira. E você vê questões de violência contra a mulher atreladas à questão financeira. Então, assim, né? O lance é que você não vai ver eles trazerem questões de economia, eles não discutem economia, eles vão levar isso para a questão de segurança pública, sendo que a questão de segurança pública é atrelada a questões econômicas, sim, por falta de oportunidade, pelo Estado não tratar o brasileiro como brasileiro, ele trata como rico, pobre, como periférico. Não é brasileiro, é rico, pobre, periférico. Você já reparou isso? E que quando você fala, o rico, o pobre, você tá criando coisas que desconectem daquilo que é o que está acima, que é o mais importante. Que independente de você ser rico, ser pobre, o Estado tem que te atender. E tem que atender o rico, o pobre, tem que atender quem não é rico, quem não é pobre, quem está no meio. Tem que atender todo mundo, não é só rico e pobre. Agora, ele fala rico e pobre, rico, os trabalhadores, então cria uns conceitos assim, tipo direita, esquerda, que no final não significa nada.
Porque, veja bem, a Constituição não diz que você tem que tratar o brasileiro como rico, pobre. O Estado não tem distinção de grupos de brasileiro. Quando você vê, por exemplo, um chefe de Estado falando, vou trabalhar para os pobres, então você já está vendo que ele, no discurso, ele já está botando... Já separou a sociedade do pobre. O pobre tem que ser atendido. Não é o brasileiro, não. É o pobre. Tem diferença. Sabia? Tem diferença. Pobre é uma coisa genérica. O que é pobre? Agora, brasileiro, não. O pobre, o rico, é tudo brasileiro. Então não tem diferença para o Estado. Entende? Então, assim, a nossa vida tá ruim, é culpa desses políticos, tá? Assista os vídeos aqui. Eu sei que são vídeos grandes, mas eu preciso trazer reflexões aqui. Se for o caso, assista os vídeos aos pouquinhos. Eu tô tentando colocar aqui tempo da melhor forma para você poder assistir. É importante. A gente tem que parar de ficar se esbufetando por causa de político. Não dá mais. Esses caras estão deitando e rolando em cima da gente com essa despolitização. Isso não é fazer política. Você pode gostar do político, fazer festa de aniversário, né? Mas, assim, ele não é um rockstar. O político não é um popstar. O político é um funcionário. E se a gente está pagando um salário de um pessoal... Porque eu me sinto assim, né? Eu me sinto enganado. Eu assisto aqui os políticos e me sinto enganado. Porque eu olho assim, a pessoa aqui tá falando um troço, eu vou pesquisar e não é aquilo. Então ela quer o quê? Quer enganar? Quem eles estão enganando aqui? Porque eles sobem lá, a direita faz não sei o quê. A esquerda faz não sei o que lá. Quem é? Eles estão falando isso pra quem? Pro grupo deles? Mas quem é do grupo deles já concorda com eles. Eles estão falando para a oposição, mas a oposição não vai ouvir. Então é melhor você subir lá na tribuna com conta, com pesquisa, com dados e discutir problemas, do que ficar apontando o dedo só para a direita ou esquerda. Olha, não sei não, hein, gente. A gente tem que sair disso daí, hein. A gente está indo pro buraco, hein. Já falei, hein? Esse ano é eleição. Você vai votar na deputada Júlia Zanata? Vai votar naquele... acho que é Pedro Campos? Cuidado, gente. Olha bem quem vocês vão votar, hein? Avalia se esse político está sendo honesto. Mas não é assim, ele é honesto porque ele está apontando o erro da esquerda. Não é isso. É trazer solução. Se você está apontando o dedo para a esquerda, não é a função do político apontar o dedo, a esquerda é isso e aquilo. O político não está sendo... 46 mil reais para trabalhar 3 dias na semana não é para fazer isso, não. É para melhorar a vida do país. É para melhorar a vida do cidadão. Isso é constitucional. Aí você vê esse STF, não sei o que, cotas é inconstitucional, Aí vai aqui o Estado, né, leva a vida de vários cidadãos brasileiros e ninguém fala nada. Aí você vai lá na Constituição, o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Aí os ministros, juízes não falam nada. O ex-presidente foram 700 mil brasileiros. E não foi por isso que ele foi condenado, não, tá? É golpe de Estado. Não dão pra gente estudar a Constituição e reclamam de golpe de Estado. Que coisa, hein, gente? Vamos ficar de olho, hein? Esses políticos aí estão enrolando a gente. Não vamos cair no papo furado aí de político e canalzinho de direita e esquerda, não, hein? Isso daí tá levando a gente pro buraco, hein? Isso daí não é fazer política. Esquece isso. Isso não é fazer política. Bom, então é isso. Tchau.